Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continuando o livro Coroa da Santidade, a partir da página 132, o prenúncio do dom da divina vontade entre os grandes escritores espirituais. Os seguintes escritores espirituais, listados aqui em ordem cronológica de nascimento, são mencionados para que se possa ver claramente a ação do Espírito Santo como o arquiteto desse profundo desenvolvimento da espiritualidade da vontade divina. Alguns desses escritores são santos, outros são doutores da Igreja, alguns místicos ou teólogos que, embora não sejam canonizados, são amplamente reconhecidos pelos católicos ortodoxos por sua visão espiritual. São Bernardo do Claraval. São Bernardo, grande monástico, doutor da Igreja, fundador dos cistercienses, e figura de transição entre os pais e os santos depois disso, é um verdadeiro gigante da teologia espiritual católica. Muitas vezes esquecido é o fato de que ele pode até ser um criador da noção de Nossa Senhora como a mediadora de toda a graça. Pois foi ele quem disse, muito antes de muitos outros estarem prontos para aceitar esse princípio da Mariologia: Deus desejou que não tivéssemos nada que não passasse pelas mãos de Maria. São Bernardo, como último dos pais, não deixou de incorporar a divinização em seus ensinamentos. Ó propósito puro e purificado, completamente lavado e purgado de qualquer mistura de egoísmo e adoçado pelo contato com a vontade divina. Alcançar esse estado é tornar-se deificado. Desculpa, gente, a garganta agora crencou aqui. Sobre caridade divina, possivelmente ninguém, o venerável Papa Pio XII, altamente exaltou São Bernardo escrevendo: sobre caridade divina, possivelmente ninguém falou com mais excelência, profundidade ou sinceridade do que São Bernardo. A razão de amar a Deus, como ele diz, é Deus. A medida desse amor é amar sem medida. Ó amor santo e casto, ó doce e suave carinho. É quanto mais suave, mais doce, mais tudo o que é experimentado é divino. Ter esse amor significa ser feito como Deus. Vemos que São Bernardo e também o Papa Pio XII falam do amor não apenas como a virtude suprema, mas como tendo o poder transformador de transformar alguém à semelhança de Deus. Essa é precisamente a transformação que é viver na divina vontade completa, a restauração da semelhança de Deus perdida na queda do homem. No livro São Bernardo sobre amar a Deus, capítulo 10. Victor de São Victor, Ricardo de São Victor. Ricardo de São Victor era um teólogo e abade escocês altamente estimado que viveu nos anos 12. No século XII. A Nova Enciclopédia Católica se refere a ele como um notável teólogo, sobretudo um místico, e maior teórico do misticismo na Idade Média. Ricardo de São Victor ensinou que o mais alto nível de união com Deus envolve o seguinte: uma estática passagem para a glória divina. Como ferro no fogo, a mente se liquefaz e incandescente se torna um espírito com Deus. Sua vontade se identificando totalmente com a vontade divina. Neste grande místico e teólogo, já encontramos sugestões claras do dom de viver na vontade divina, quase 1000 anos antes de seu tempo. Mais importante ainda, ele indica claramente que existe um fato maior de 4º grau de união com Deus, além dos grandes 3 geralmente mencionados na teologia mística. Em sua introdução ao Tratado de São Ricardo, dos 4
graus do amor violento. O Dr. Andrew Craibel, teólogo, escreve que o anterior de São Ricardo, descrições dos graus interiores, conduziu Ricardo ao seu relato final do 4º grau, pois a experiência de união com Deus, desfrutada no 3º grau, só pode ser passageira. E o contemplativo depois retorna à sua comunidade como um ser humano transformado. Sua absoluta conformação à vontade de Deus torna o contemplativo semelhante a Cristo. Não mais interessado em alcançar experiências temporárias de visão ou união, ele agora pretende apenas cuidar da salvação de seu companheiro humano. Assim, novamente, a insaciabilidade da metáfora geral para o 4º grau retorna aqui. O contemplativo é incansável na busca de novas maneiras de alcançar os fins desejados. Isso tem uma fascinante sobreposição com as palavras de Jesus a Luísa, na qual ele a encoraja a não pensar tanto em sua própria santidade, mas a se preocupar inteiramente com a salvação das almas e a consolação do seu coração. Jesus quem diz, né? E a consolação do coração de Jesus. Dr. Craibel continua. A conta de São Ricardo indica que aquele comum progride através dos graus, o próprio arbítrio se torna menos importante, enquanto o arbítrio de Deus se torna cada vez maior. Por exemplo, a ordenação adequada da vida de alguém em 1º grau, descrita como a saída da própria alma do Egito e a jornada pelo Mar Vermelho, abre caminho para que a alma seja passivamente arrebatada no abismo do amor divino. Nesse ponto, Ricardo sugere: a vontade do contemplativo e a vontade de Deus se tornam a mesma coisa, e assim a questão da ação se torna redundante. Nossa, que interessante esse Ricardo, hein? Ele sabia o que estava falando. Craibel apresenta uma tradução do próprio trabalho de Ricardo, no qual lemos: no 1º grau, a alma tem sede de Deus. No 2º, tem sede de Deus. No 3º, a alma tem sede de Deus. Na 4ª, ela tem sede de Deus. A alma tem sede de Deus quando se trata de sua própria vontade, não apenas nas coisas carnais, mas também nas espirituais. A mente renuncia tudo do seu próprio julgamento e se compromete totalmente com o Senhor, nunca pensando nas coisas que são suas, mas nas coisas de Jesus. Olha, perfeito, é isso mesmo. Oh, meu Deus! Para que a própria alma também possa dizer: eu não vim para fazer minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Quando a alma se dissolver dessa maneira no fogo divino, interiormente amolecida e completamente liquefeita, fundida, ai meu Deus, que lindo, estou apaixonada, meu Deus. O que restará então, exceto que a boa vontade de Deus, agradável e perfeita, seja exibida para a alma, como se isso, vontade divina, fosse um certo molde de virtude consumada para a qual poderia ser moldada? Mas quando os metais forem liquefeitos e os moldes foram montados, os metalúrgicos moldam qualquer imagem através de uma decisão de sua vontade e produzem quaisquer recipientes onde eles desejam, de acordo com a forma adequada e a forma pretendida. Assim também a alma nesse estado se adapta facilmente a todos os desejos da vontade divina. Antes ela se adapta com um desejo espontâneo a cada uma das decisões de Deus e forma todos os seus desejos de acordo com a medida da benevolência divina. Meu Deus, é assim mesmo. Meu Deus do céu, eu tô apaixonada. Nossa, esse homem sabia de tudo. E assim, como um metal liquefeito, flui facilmente para qualquer passagem que esteja aberta, correndo em direção às coisas que estão abaixo. Assim, a alma, nesse estado, se humilha voluntariamente a todo ato de obediência e se inclina livremente a toda humilhação segundo o divino arranjo. E esse tipo de homem se torna uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que todas as coisas foram feitas novas. Pois no terceiro grau ele foi morto. No 4º, por assim dizer, ressuscitado dos mortos. Ele não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois enquanto ele vive para Deus. Nossa, é minha vida isso, Jesus do céu, é minha vida. Ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, Jesus.
Portanto, nesse grau, a alma é feita de alguma maneira imortal e intransitável. Aquele que ascende esse grau de amor, sem dúvida, existe em um estado de amores, que é verdadeiramente capaz de dizer: eu me tornei todas as coisas para todos os homens, para que possa trazer a salvação para todos. Nossa, gente, meu Deus do céu, lindo, tô apaixonada. Hugh Hoven, em seu livro Novo e Divino, cita o mesmo tratado em que São Ricardo ensina com bastante ousadia que no primeiro grau ocorrem os noivos, no segundo casamento, no terceiro casamento é consumado, no quarto ocorre o parto. No primeiro grau a alma recebe visitas frequentes, no segundo ela está comprometida, no terceiro ela é unificada com o seu amado, no quarto ela se torna mãe. Olha que lindo, Jesus do céu, meu Pai do céu, que lindo. Uau, o Senhor me falou tantas vezes sobre isso, sobre mãe, ser mãe. Aqui vemos profundas sugestões do dom. Essas sugestões são tão poderosas e precisas em sua descrição que, sem dúvida, quem lê essas palavras, venerado corretamente pela tradição católica e se abre a luz nela contida, se abrirá ao dom de viver na vontade divina. Mas é o que Jesus fala na vontade divina. Ele aplica esses 4 graus perfeitamente no livro do céu. Perfeitamente. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, médico angelical da igreja, tinha 13 anos, de teólogo dominicano do século, cuja Suma Teológica é também o maior trabalho teológico da história da igreja. O primeiro tratamento escolástico na tensão entre a vontade divina e a vontade humana ocorreu durante os 12 séculos, nos escritos de Peter Lombard. Ele próprio comentou sobre uma passagem de Santo Agostinho. Esta observação preparou o terreno para um maior desenvolvimento. Mais tarde, Santo Alberto Grande ensinou que a conformidade com a vontade divina era a mais alta regra da ação moral. Finalmente, Tomás de Aquino resumiu definitivamente o que foi dito sobre o assunto usando as palavras de Nosso Senhor. Não como eu quero, mas como tu queres. Para construir o seu caso, ele afirmou: a bondade da vontade depende da intenção do fim. Agora, o último fim da vontade humana é o bem soberano, ou seja, Deus. Portanto, a bondade da vontade humana exige que ela seja ordenada ao bem soberano, isto é, a Deus. Agora, este bem é primariamente e essencialmente comparado à vontade divina como seu objeto apropriado. Mais adiante, neste mesmo artigo, Tomás de Aquino fala da conformidade com a vontade divina de nossa parte, sendo limitada em escopo à mera imitação. Em outras palavras, fazendo a vontade divina, aliás, essa limitação é precisamente o que as revelações de Luísa mudam. O ensino de Tomás de Aquino aqui é extremamente útil para provar que existe um grau mais alto da união das vontades do que o encontrado na simples imitação, mesmo que seja perfeita. No entanto, a partir da emissão deste ensino em mudança frente cronologicamente à conformidade ou uniformidade com a vontade divina era predominante na espiritualidade dos santos e passou a ser vista como as sessões a seguir esclarecerão, como a realidade última para a qual toda a vida espiritual foi direcionada. A partir desse crescimento, pode-se ver claramente como as revelações de Luísa são a coroa perfeitamente ajustada. Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena é outra médica dominicana da igreja que, além de ser uma mística extraordinária, deu profundos ensinamentos sobre a santidade da transformação através da vontade divina. Sobre Catarina e seus ensinamentos, padre André Hofer escreve: Catarina expressa essa transformação em várias cartas. Por exemplo, a alma que se apaixonou por Deus, ela é que é serva e escrava, resgatada pelo sangue do Filho de Deus, atinge uma dignidade tão grande que não pode ser chamada mais de serva, mas sim de imperatriz, esposa do eterno imperador. Assim como uma empregada se torna uma imperatriz através da união conjugal com o imperador, uma criatura se torna deificada através de uma união com Deus, tornado possível pela paixão de Cristo. Catherine gosta de falar de fogo. Era uma frase impressionante. Ela ora a Deus sobre como sua natureza é a do Criador.
Na sua natureza eterna divindade, conhecerei a minha natureza. E qual é a minha natureza? Amor sem limites? É fogo, porque você não passa de um fogo de amor. E você deu à humanidade uma participação nessa natureza, pois pelo fogo do amor você nos criou. A vontade agora, completamente transformada pelo amor de Deus, não tem egoísmo, mas é completamente divinizada. No diálogo, Santa Catarina escreve que uma alma divinizada é como um carvão queimado que ninguém pode apagar depois de completamente consumido no forno, porque ele próprio foi transformado em fogo. O mesmo acontece com essas almas lançadas na fornalha da caridade de Deus, que não guardam nada, nem um pouco de sua própria vontade. Eles foram feitos um com Deus e Deus com eles. Aqui vemos claramente a predisposição necessária para o presente e seus efeitos, sendo a predisposição guardando nada nem menos um pouco da própria vontade e o efeito sendo unidade com Deus. São Francisco de Sales. São Francisco de Sales, do século XVI, bispo e um dos maiores doutores da Igreja, muitas vezes é corretamente apontado como professor final da vida espiritual dos leigos. Ele insistiu fortemente na necessidade, pois é a capacidade de todos se tornarem santos, transmitindo claramente em seus próprios escritos o que não foi ensinado tão claramente no magistério por centenas de anos após sua morte, até o Concílio Vaticano II. Seu trabalho mais famoso é o Introdução à Vida Devota. Mas ele dá uma riqueza de ensinamentos espirituais em outras obras também. Digno de nota é que ele também não foi talvez o primeiro apóstolo da nova evangelização. Centenas de anos antes de ser chamado assim, ao fazer um grande uso do que era então a nova tecnologia, a imprensa, ele imprimia milhares de folhetos em defesa da fé e os colocava debaixo das portas daqueles que se recusavam a ouvi-lo. Ele pessoalmente converteu dezenas de milhares de almas, muitas das quais foram anteriormente envolvidas na reforma protestante recém-formada, e uma quantidade incontável foi profundamente edificada por seus escritos desde sua morte. De seu ensino espiritual em geral, Michon Machessen escreve: São Francisco de Sales recomenda uma preferência por experimentar um êxtase da vida, com o qual ele quer dizer uma vida que não é mais vivida pelo antigo e natural eu, mas uma vida de sacrifício dedicada a Deus, uma vida oculta em Cristo. Essa nova vida é uma existência sobrenatural estática de amor. Traz consigo novo vigor. A vida devota, que é o caminho para a união com Deus, concentrou-se amplamente na vontade. A perfeição espiritual compreendia uma doutrina prática de intimidade com Jesus, que ultrapassa a simples imitação dele e une as vontade e vida. A possibilidade de deificação está amplamente embutida na linguagem da alma e vai além dos limites da sua vida natural. O profundo ensino de Francisco sobre essa união de vontades e sobre viver na vontade permissiva de Deus estabelece uma pedra angular na escola francesa de espiritualidade. Através dessa auto-obliteração, a vontade parte dos limites de sua natureza, vida, transformando-se assim no divino. A vontade do crente pode participar da vontade divina, de modo que aquelas pequenas coisas comuns da vida, feitas com amor, são, assim por dizer, feitas por Deus. Os pequenos atos, Olha que belezinha. Igualzinho está no livro do céu. Francisco encerra seu tratado sobre o amor de Deus com palavras apaixonadas que identificam seu chamado a todos os crentes para viver Jesus e para vivê-lo com intenso amor. Na visão geral, precisa e útil do Dr. Marciesse, da espiritualidade de Sales, aqui vemos tão próximo do que Jesus revela a Luísa, que seria quase idêntico se apenas as palavras como se fossem removidas da penúltima sentença da citação acima. E embora a citação anterior seja recheada de palavras do próprio de Sales, passemos agora a uma citação mais longa, diretamente de uma dessas grandes obras do doutor, o seu tratado sobre o amor de Deus, em que vemos São Francisco de Sales escrever: Então, a alma que ama a Deus é transformada na vontade divina.
que merece mais ser chamado vontade de Deus, do que ser chamado obediente e sujeito à sua vontade. De onde Deus quis por Isaías que ele chamará a igreja cristã por um novo nome, que a boca do Senhor pronunciará, imprimirá e gravará nos corações de seus fiéis. E então, explicando esse nome, ele diz que será minha vontade nela, como se ele dissesse que entre os que não são cristãos, todos têm sua própria vontade no meio do seu coração. Mas entre os verdadeiros filhos de nosso Salvador, cada um abandonará sua própria vontade e terá apenas uma vontade mestre, dominante e universal, que animará, governará e dirigirá todas as almas, todos os corações e todas as vontades. E o nome de honra entre os cristãos não haverá outra senão a vontade de Deus neles, uma vontade que dominará todas as vontades e as transformará em si, para que a vontade dos cristãos e a vontade de nosso Senhor não passem de uma única vontade. Isso foi perfeitamente verificado na igreja primitiva, quando, como diz o glorioso São Lucas, na multidão dos fiéis havia apenas um coração e uma alma, e uma só alma, pois ele não quer dizer falar do coração que mantém vivos nossos corpos, nem da alma que anima corações como a vida humana, mas ele fala do coração que dá vida celestial às nossas almas, e da alma que anima nossos corações com a vida sobrenatural. O único coração e alma dos verdadeiros cristãos, que não é outra senão a vontade de Deus. A vida, diz o salmista, está na vontade de Deus, não apenas porque nossa vida temporal depende do prazer divino, mas também porque nossa vida espiritual consiste na execução dela, pela qual Deus vive e reina em nós, nos fazendo viver e subsistir nele. Meu Deus, que perfeição, Jesus do céu! O Senhor estava nessas almas, nesses santos. O Senhor estava falando através deles. Era o Senhor falando, era o Espírito Santo falando, não era ele que estava falando. Sim, estamos neste mundo, não para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de tua bondade que nos colocou aqui. Foi escrito por ti, ó Salvador da minha alma, que fizeste a vontade do teu Pai eterno, e pelo primeiro ato da vontade da tua alma humana, no instante da tua concepção, abraçaste amorosamente esta lei da vontade divina, e fez colocá-la no meio do seu coração para reinar e ter domínio para sempre. Ah, quem dará à minha alma a graça de não ter, salvará a vontade de seu Deus. Uau! Aqui vemos com a maior clareza e mais ousadia das palavras de Jesus para Luísa, ou seja, que devemos ter nenhuma vontade senão a vontade de Deus, claramente ensinado por um santo do século XVI e doutor da igreja. Francisco de Sales, até hoje, oferece uma bela descrição de como será o reino da vontade divina na terra, todos tendo a mesma vontade operando neles, a divina. E, portanto, todos os motivos de conflito serão erradicados. Talvez o mais importante de Sales faz um nítido contraste na primeira frase da citação, entre ser transformado na vontade divina e meramente ser obediente e sujeito à vontade divina. Uma distinção que Jesus enfatiza para Luísa. Ao fazê-lo, de Sales está contradizendo a opinião de Tomás de Aquino, citada acima, em que a conformidade com a vontade divina se limita somente à imitação. Isso é digno de nota, porque sem dúvida de Sales conhecia bem essa opinião de Tomás de Aquino e não contradizia levemente nenhuma opinião dele. De São Francisco de Sales em geral, a desta obra citada em particular, o Papa Bento XVI ensinou. Francisco de Sales encontrou a paz no amor radical e libertador de Deus. Amá-lo sem pedir nada em troca e confiar no seu amor. Ele simplesmente amou a Deus e se abandonou à sua bondade. E esse seria o segredo de sua vida que brilharia em sua obra principal, o Tratado sobre o Amor de Deus. Numa estação intensamente florescente de misticismo, o Tratado sobre o Amor de Deus era uma soma verdadeira e adequada. Nele encontramos uma profunda meditação sobre a vontade humana e a descrição de seu fluir, passar e morrer para viver. Nossa, vou procurar esse livro. Meu Deus, quero saber. Em completa rendição, não apenas à vontade de Deus, mas também ao que lhe agrada, ao seu bom plazer,
a seu bel prazer. Não é por nada que redescobrimos traços precisamente desse professor na origem de muitos caminhos contemporâneos de pedagogia e espiritualidade. Sem ele, nem São João Bosco, nem o heróico caminho de Santa Teresa de Lisieux teria surgido. Queridos irmãos e irmãs, em uma época como a nossa, que busca a liberdade, mesmo com violência e inquietação, a pontualidade desse grande professor de espiritualidade e paz, que deu a seus seguidores o espírito de liberdade, o verdadeiro espírito, São Francisco de Sales é uma testemunha exemplar do humanismo cristão, com seu estilo familiar, com palavras que às vezes têm um toque poético. Ele nos lembra que os seres humanos plantaram em suas profundezas mais profundas o anseio por Deus e que somente nele podem encontrar a verdadeira felicidade e a realização mais completa. Os esforços do Papa Bento XVI para reviver esse trabalho de São Francisco de Sales, aqui citado, que muitas vezes foi ofuscado por seu mais popular e também maravilhoso mencionado Filia, Introdução à Vida Devota, assim como a insistência do Pontífice na espiritualidade de São Máximo, o Confessor, retratada em uma sessão anterior, devem inspirar todos os católicos a buscar zelosamente a espiritualidade da vontade divina como a chave última da santidade, mesmo além das considerações das revelações de Luísa que são tão explícitas sobre isso. Também devemos observar que o Papa Pio XI dedicou toda uma encíclica ao São Francisco de Sales, exortando fortemente os fiéis a seguirem os ensinamentos deste médico, intitulado Rerum Omnium Perturbationem. Um parágrafo encontrado nele ilustra-nos lindamente que essa espiritualidade de total submissão à vontade divina não significa, no mínimo, uma vida quietista ou passiva. Ele estava acostumado a repetir para si mesmo, como fonte de inspiração, essa frase bem conhecida: os apóstolos batalham por seus sofrimentos e só triunfam na morte. É quase inacreditável com que vigor e constância ele defendeu a causa de Jesus Cristo entre o povo de La Chablaia, a fim de lhes trazer a luz da fé e os confortos da religião cristã. Ele era conhecido por ter percorrido vales profundos e escalado montanhas íngremes. Se eles o fugiram, ele prosseguiu chamando-os em alta voz, repelido brutalmente. Ele nunca desistiu da luta. Quando ameaçado, ele apenas renovou seus esforços. Ele costumava ser retirado dos alojamentos, momento em que passava a noite dormindo na neve sob o dossel do céu. Ele celebraria a missa, embora ninguém comparecesse. Quando, durante o sermão, quase todo o público, um após o outro, deixou a igreja, ele continuava pregando. Em nenhum momento ele perdeu o equilíbrio mental ou o espírito de bondade para com aqueles ouvintes ingratos. Foi por meios como estes que ele finalmente superou a resistência de seus adversários mais formidáveis. Imitemos, portanto, São Francisco de Sales, tanto em sua profunda compreensão da renúncia à própria vontade, em prol de viver na vontade divina, quanto em seu zelo avassalador pela salvação das almas. Pierre de Berulle, século XVII, cardeal e fundador da Congregação Francesa do Oratório, foi especialmente notável no poder espiritual de seus escritos. Dele, a antiga enciclopédia católica declara: os escritos do cardeal de Berulle exibem uma doutrina robusta e vigorosa, cheia de unção e piedade. Um de seus biógrafos, padre Crozenetti, disse: ele escreveu os livros à vontade e pesou cada palavra. E o biógrafo acrescenta com muita justiça que o leitor é recompensado por seus problemas, isto é, impossível lê-lo sem sentir-se cheio de amor por nosso Salvador Jesus Cristo. Considerando a ortodoxia inatacável da antiga enciclopédia católica e sua insistência em que esse escritor e cardeal pesou cada palavra que ele escreveu, podemos abordar sua teologia espiritual com confiança, pois em Berulle vemos uma aproximação surpreendente e até profética das revelações de Luísa a respeito de Jesus refazer nossa própria vida, o que as torna prontas para reivindicarmos em sua vontade. Do ensino de Berulle, estudiosos escreveram recentemente:
Beroli assume a posição ousada de que, como a divindade e a humanidade coexistem na palavra, todos os estados do interior da vida humana de Jesus foram divinizados e disponibilizados para aqueles que se conformam a ele, permitindo assim a humanidade a ser divinizada. O processo de conformidade é explicitadamente paulino e deve ocorrer através de uma profunda adesão da vontade à vontade divina. E também, nesta mesma antologia, lemos: a regra da perfeição de Bennett of Canfield definiu a vida espiritual como uma máxima: a vontade de Deus é o próprio Deus. Beroli foi consistente com essa tradição. Segundo ele, de fato, a posse de Deus acontece através do conhecimento de sua vontade. E o conhecimento da vontade divina é realizado na renúncia à vontade própria. Daqui em diante, a encarnação, que é a divina invenção pela qual Deus misteriosamente se abriu ao criado e ao não criado, revela o significado último de tal renúncia. Portanto, a lógica do nada e da abnegação não é nihilista. Pelo contrário, é a lógica de uma maior intimidade real entre Criador e criatura. Até São Luís Maria de Montfort, em seu famoso tratado intitulado A Verdadeira Devoção a Maria, defendeu fortemente Beroli e falou muito bem dele, descrevendo: o cardeal de Beroli, cuja memória é venerada em toda a França, foi extraordinariamente zeloso em promover a devoção na França, apesar das calúnias e perseguições que sofreu das mãos de críticos e homens maus. Eles o acusaram de introduzir novidade e superstição, mas este homem eminente e santo respondeu às calúnias deles com calma e paciência. Ele escreveu um livrinho sem resposta e refutou com força as objeções nele contidas. Ele ressaltou que essa devoção se baseia no exemplo dado por Jesus Cristo, nas obrigações que temos para com ele e nas promessas que fizemos no santo batismo. Foi principalmente essa última razão que silenciou seus inimigos. Ele deixou claro para eles que essa consagração à Santíssima Virgem e através dela a Jesus nada mais é do que uma perfeita renovação das promessas e votos do batismo. Ele disse muitas coisas bonitas sobre essa devoção que podem ser lidas em suas obras. O que devemos ter o cuidado de lembrar de Beroli é sua incrível visão, deixada clara séculos depois nos escritos de Luísa, que toda a vida terrena de Jesus consistia em sua própria divinização de todos os atos humanos, através de seus próprios atos divinos em sua natureza humana, e que esses estados divinizados permanecem abertos para reivindicarmos. Nossa, então o cara é muito esperto, muito instruído, muito ungido mesmo, porque para ele fazer essa profecia é exatamente isso que Jesus fala para Luísa: Jesus, toma conta. É exatamente isso que fazemos através do dom de viver na vontade divina, é isso mesmo. Como esse é um dos ensinamentos mais abstratos e para alguns bastante difíceis de entender, encontramos nos escritos de Luísa, é particularmente importante reconhecer que ele existe há muito tempo na teologia espiritual católica ortodoxa. Olha que interessante. São João Eudes, do século XVII, sacerdote francês, fundou várias congregações. Promotor zeloso da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ele também foi um forte crítico do jansenismo. Sobre ensinamentos espirituais de São João Eudes, o Dr. Mathies escreve: Jesus, por sua vez, diz ao crente cristão que também está em mim vivendo minha vida, e se estou em você, comunicando essa mesma vida a você. Tal mútua habitação indica a real continuação da vida santa de Jesus em seus seguidores. Eudes aponta para várias outras passagens do Novo Testamento. Por exemplo, Colossenses 3, 4, Efésios 2, 5, 2 Coríntios 4, 10, 11, Gálatas 2, 20, 2 Tessalonicenses 2, 11 a 12, que insistem nessa intimidade entre Cristo e seus discípulos. Esse testemunho das Escrituras não deixa aos crentes outra escolha a não se concluir que Jesus Cristo deveria estar vivendo em nós e que devemos viver somente nele.
para que nossa vida seja uma continuação e expressão de sua vida. De fato, não temos o direito de viver outra vida na terra a não ser a dele. É perfeito isso. Em resumo, o cristão batizado não deve procurar nada além de ser outro Jesus Cristo na terra. É isso mesmo. Essa verdade básica do cristianismo reflete a vontade de Jesus, cuja união conosco torna possível tal existência. Eudes estipula que essa visão diviniza, concede um duplo conhecimento. Conhecemos o valor infinito de Deus e temos plena consciência da vaidade esfumaçada do mundo e de nosso próprio nada, pecado e abominação. John Eudes, em particular, mostra-se bastante à frente de seu tempo, antecipando por 3 séculos o Concílio Vaticano II, ensinando sobre o sacerdócio comum de todos os batizados e na participação ativa dos leigos na oferta do sacrifício eucarístico. Eudes articula que os leigos não devem simplesmente assistir à missa para ajudar ou ver. Em vez disso, o adorador cristão na missa realiza uma ação, a coisa mais importante que você deve fazer no mundo. O que devemos ter maior cuidado é entender isso. Aqui vemos que os ensinamentos deste santo continua a pavimentar o caminho para o dom de viver na vontade divina, pois ele vai mais longe do que oferecer uma grande união de vontades. Em vez disso, insiste que essa forma última de santidade é um verdadeiro requisito para todos os cristãos. O companheiro de Blackwell ao misticismo cristão diz de Eudes. Eudes, a espiritualidade era centrada no coração. Ele combinou o cristocentrismo místico de Berkeley com o espírito de devoção pregado pelo Sailward, desejando viver em constante intimidade com Jesus e sua mãe Maria, cuja unidade ele insistia em compor os corações. Compôs obras litúrgicas e poetas que expressaram essa sua visão. Ele ensinou que o coração de Maria, composto de dimensões corporais, espirituais e divinas, estava perfeitamente conjugado com o de seu filho. Como exemplo da pessoa humana, Maria mostra como a divinização acontece na amorosa incorporação no mistério da vida de Cristo. Essa explicação também demonstra a visão de Eudes sobre os meios superiores de adquirir essa graça divinizante da união de vontades. Os corações sagrados e imaculados de Jesus e Maria, aos quais ele novamente antecipou a devoção por muitos anos. De fato, é em grande parte graças a ele que hoje podemos nos beneficiar de nossa devoção ao coração de Maria. Ele foi formalmente declarado pelo Papa São Pio X em sua beatificação como pai, médico, apóstolo do culto litúrgico dos Sagrados Corações. Existe até um movimento significativo em andamento, considerando que ele foi declarado doutor da Igreja como chefe desse esforço. O bispo Luke Crepe, já tendo se encontrado com o Papa Francisco para discutir, considerando tudo isso e muito mais que não foi dito, devemos prestar atenção às advertências deste grande santo pelo bem da nossa vida espiritual, sem deixar de lembrar sua ousadia e insistência de que não temos o direito, como cristãos, de deixar de viver em Cristo. Muito bom. Maravilhoso. Jean-Jacques Ollier, sacerdote do século XVII, francês, e um grande reformador da espiritualidade dos padres diocesanos. Seus escritos dão outro grande impulso ao desenvolvimento da espiritualidade católica na unificação de vontades. Em relação a Ollier, seus ensinamentos espirituais, Dr. Mathiesen escreve: mais diretamente, as exigências da religião autêntica são atendidas ao se tornar uma vítima do Pai, unindo o próprio sacrifício à perfeita oblação de Jesus. Este ato oblativo do cristão depende de uma abnegação interior, que serve para abrir caminho para a união com Jesus em sua própria kenosis. A linguagem de Ollier é mais austera nesse ponto de abnegação ou aniquilação. Esta abnegação, no entanto, é uma preparação necessária para a consumação gradual do crente na própria vida de Deus.
Ninguém participa da ascensão de Cristo que não passa pela primeira vez na cruz de Cristo. A abnegação pelo sofrimento, pela humilhação, pela cruz e para a morte de tudo. Após essa morte espiritual, o cristão pode participar da vida ressuscitada de Cristo. Essa vida ressuscitada, efetuada pelo Espírito, é uma vida oculta em Deus, na qual a alma é tragada, absorvida e aniquilada por Deus, que esconde a alma em si mesmo. A alma está em uma busca tão ofegante de Deus que apenas uma parte muito pequena realmente anima a carne. Nossa, eu vivo assim, Jesus do céu. Meu Deus do céu. Ontem, nossa, Jesus mostrou tanto pra mim como que eu tô vivendo, mostrou tanto pra mim. Nossa, uma vez que a alma foi apanhada em Deus e vive apenas para Ele. A alma empresta as qualidades de Deus e de seu ser. É muito mais apropriado que Deus nos consuma do que nos anima, uma vez que Ele está em chamas em si mesmo. Nossa, perfeito, tudo a ver com o livro do céu também. Essa notável descrição de divinização, aqui considerada como uma ressurreição do Espírito, afirma que a alma pode emprestar poder divino e, mais ainda, que esse estado seja de alguma forma adequado, dada a natureza de Deus e a capacidade da alma para uma união íntima com Ele. Não devemos deixar o status de Olier, de ainda não ser um santo canonizado, nos dissuadir de levar a sério seus escritos. No altamente considerado obra-prima escrita do padre Faber, Crescimento na Santidade, encontramos o seguinte dito de Olier: observei em outro lugar que de todos os servos não canonizados de Deus, cujas vidas eu li, Olier mais se assemelha a um santo canonizado. São Vicente de Paulo até considerou Olier um santo, chegando a orar por sua intercessão. Isso foi compartilhado no Vicentian Heritage Journal, que afirma: é claro que São Vicente considerava Olier um santo, escrevendo para Mademoiselle de Aubray em 26 de julho de 1660, apenas 2 meses antes de sua própria morte. São Vicente de Paulo declarou que havia pedido a Deus grandes graças através da intercessão de Jacques Olier. Jean-Pierre de Caussade. Jean-Pierre de Caussade tinha 18 anos, sacerdote jesuíta. 18 anos? Essa parte está meio confusa, não é 18 anos. É Jean-Pierre de Caussade, sacerdote jesuíta do século XVIII, que é muito reverenciado como um dos gigantes da espiritualidade católica. Em 2011, o Dr. Jeff Mears escreveu uma peça incentivando fortemente a espiritualidade de Caussade e seu trabalho Abandono à Providência Divina, em particular, na qual lemos: este livro é, ao mesmo tempo, extraordinariamente profundo e maravilhosamente prático. É soberbamente organizado, subdividido em seções intituladas, que geralmente variam de 1 a 3 páginas, tornando a apresentação perfeita para a leitura espiritual diária. O trabalho de Caussade é um dos grandes clássicos da direção espiritual, ocupando um lugar na literatura espiritual católica, que é o mais alto possível. Sem ter sido canonizado e declarado médico da Igreja, diretores espirituais católicos em todo o mundo têm recomendado o livro regularmente. Agora, há 250 anos, ele resistiu ao teste do tempo. Existem alguns conceitos que, sob qualquer nome, são fundamentais para a vida espiritual. Praticar a presença de Deus, por exemplo, é um deles. E o mesmo acontece com o abandono à divina providência. Uma ideia simples, porém profunda, que atrai todas as almas que amam a Deus. Não é à toa, por exemplo, que o bispo R. Walter Nicagas de Sault Ste. concluiu recentemente uma emocionante carta pastoral sobre a renovação da Igreja, pedindo ao padre as ideias de Caussade sobre todos os padres religiosos e leigos de sua diocese. Como mencionado na seção Unificação de Testamentos deste livro em Caussade,
Encontramos escritos tão sublimes e tão parecidos com os de Luísa que não podemos deixar de imaginar se de alguma forma Calçade recebeu milagrosamente o vislumbre profético de seus volumes. Até ele, meu Deus, quantos, hein? Que Deus iluminou, Jesus toma conta de nós. Embora considerado uma das maiores obras espirituais da história da igreja, o seu abandono à providência divina é outro que eu vou querer ler. É, no entanto, conhecido por causar consternação em iniciantes que tropeçam nela, pois compreensivelmente se perguntam se seus ensinamentos são ortodoxos, considerando a magnitude surpreendente de suas reivindicações. Meu Deus! Uma dessas pessoas entrou em contato com a EWTN, precisamente com essa preocupação, e recebeu a seguinte resposta de um dos teólogos da EWTN. Eu não sei o que é EWTN, não. É ewtn.com. Não sei o que é isso, tem que pesquisar. Por David Gregson. Em sua resposta, ele primeiro dá a sua própria opinião e depois cita uma fonte autorizada. Abandono à providência divina é um clássico espiritual e a ortodoxia de Jean-Pierre de Calçade é incomparável. Da Nova Enciclopédia Católica, 1967, a doutrina de Calçade é denominada pela ideia de paz. Discípulo de São Francisco de Sales e de Fenelon, permaneceu fiel à espiritualidade naciana, como interpretada por Luiz Lallemante. Ele relaciona toda a espiritualidade à paz interior, obtida pela fidelidade à ordem de Deus, pela fé na operação universal e sempre real do Criador, aceitando a cruz de alguém e pela confiança na bondade paterna de Deus. Este é o ideal salesiano de simplicidade evangélica e de absolutamente docilidade à vontade e prazer de Deus. Voltemos agora aos ensinamentos em si, como encontrados em suas próprias palavras, resumindo a importância e os efeitos da renúncia à própria vontade. É um belo solilóquio escrito por ele, que nos dá tudo o que precisamos saber para nos dispormos a receber o dom de viver na vontade divina. Se além disso, as almas que tendem à santidade entendem que para alcançar o máximo de perfeição, a maneira mais segura total é aceitar as cruzes enviadas pela providência a todo momento, que a verdadeira pedra filosofal está sujeita à vontade de Deus. Deus que transforma em ouro divino todas as suas ocupações, angústias e sofrimentos. Que consolo seria deles? Que coragem eles não derivariam do pensamento de que para adquirir a amizade de Deus e alcançar a glória eterna, eles tinham que fazer apenas o que estavam fazendo, mas sofrer o que estavam sofrendo, e que aquilo que desperdiçavam e contavam como nada seria suficiente para permitir-lhes chegar à eminente santidade, muito mais do que estados extraordinários e obras maravilhosas. Oh, meu Deus! Quanto desejo ser missionário de sua santa vontade e ensinar a todos os homens que não há nada mais fácil, mais alcançável, mais ao alcance e no poder de todos do que a santidade. Como eu gostaria de fazê-lo entender, assim como o bom e o mau ladrão tinham as mesmas coisas para fazer e sofrer. Assim também, duas pessoas, uma das quais é mundana e a outra leva uma vida interior e totalmente espiritual, não tem nada diferente para fazer ou sofrer, mas aquele é santificado e alcança a felicidade eterna mediante submissão à sua santa vontade, naquelas mesmas coisas pelas quais o outro é condenado, porque ele se faz para agradar a si mesmo ou a suporta com relutância e rebelião. Isso prova que é apenas o coração que é diferente. Oh, todos os que leem isso não lhe custarão mais do que fazer o que estão fazendo, sofrer o que estão sofrendo, apenas agir e sofrer em uma santa maneira. É o coração que deve ser mudado. Quando digo coração, quero dizer vontade. A santidade, então, consiste em desejar tudo o que Deus deseja por nós. Sim, a santidade do coração é um simples decreto, uma conformidade da vontade com a vontade de Deus.
Quanto aos ensinamentos de Caussade e Santa Teresa de Lisieux, 2 séculos depois, o Dr. Mathiesen diz o seguinte: ambas as figuras posteriores descobrem a possibilidade de deificação no abandono amoroso à vontade providencial do Pai. De Caussade e Teresa entendem que esse abandono simples e completo significa que Jesus Cristo se torna a fonte de ação dentro do crente. Teresa de Lisieux, Teresinha, fala de Deus assumindo inteiramente o desejo, a vontade e as ações de alguém. Para esses dois escritores espirituais, a universalidade de seus ensinamentos espirituais, sua maneira oculta e sacrificial, resume o viver Jesus. Voltando o seu foco, especialmente para Caussade, o Dr. Mathiesen escreve: de Caussade coloca desta forma: Deus deseja ser a causa única de tudo o que é santo em nós. Então, tudo o que vem de nós é muito pouco. Aos olhos de Deus, não pode haver nada de grande em nós, com uma exceção: a nossa total receptividade à sua vontade divina. Embora seja verdade que o pensamento de Caussade sobre o abandono da vontade depende em grande parte de Francisco de Sales, a quem ele cita frequentemente em suas cartas de orientação espiritual às irmãs da Visitação em Nancy. É igualmente o caso que a influência de Berulle emerge na de Caussade, representação do abandono como um estado ou disposição permanente. De Caussade fala de muitos atos discretos de sacrifício pontual que manifestam o abandono próprio, mas ele também aborda o abandono como uma espécie de ato contínuo ou habitual. Os atos formais de entregar a vontade de Deus a Deus são gradualmente substituídos por uma disposição constante do coração, uma prontidão para desejar o que Deus deseja em todo momento e circunstância. Essa rendição torna-se assim uma espécie de estado perpétuo que compartilha do contínuo fiat voluntas tua de Jesus, seja feita a tua vontade. Talvez, com mais precisão, poderíamos dizer que o abandono é um decreto mais geral que contém uma multiplicidade de atos individuais de rendição. De Caussade fala desses atos como mais ou menos inconscientes, isto é, eles podem deixar pouco ou nenhum traço sobre o espírito, de modo que a vontade não reconheça o ato como seu, que é de fato o ideal, pois então é Deus agindo através da vontade humana sem resistência de qualquer espécie. Nesse ponto, o que Deus deseja e o que o crente deseja é um só desejo. Quando essa unidade de vontade se obtém, o crente está participando não apenas do desígnio de Deus, mas da vida de Deus. De Caussade articula eloquentemente a firme afirmação de Jesus e Eudes de que os cristãos continuem suas vidas diárias, a vida santa e divina de Jesus. Sua contribuição particular é localizar isto na participação em uma união por rendição da vontade humana com a vontade divina. Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório foi um bispo e teólogo italiano que também é médico da igreja e escritor prolífico. Ele é especialmente conhecido por suas ideias incríveis sobre a Mariologia. Muito antes de uma compreensão tão profunda das glórias de Maria, o título de um dos seus livros ser comum, ele também é conhecido por seus profundos ensinamentos sobre a vida espiritual e moral. E como a maioria dos maiores escritores católicos de sua época, foi desprezado pelos jansenistas. Dos ensinamentos de Santo Afonso de Ligório, o grande padre Alman escreve: se o amor é a essência da santidade cristã, e se o amor é amizade, então o amor que constitui a perfeição implicará necessariamente na conformidade com a vontade de Deus. Isso, por sua vez, exige desapego de tudo o que é um obstáculo à união com a vontade divina. O objetivo, então, é desejar apenas o que Deus deseja e assim alcançar um estado de santa indiferença a tudo, menos a Deus. Essa conformidade produz frutos em obediência às leis de Deus, que são a expressão de sua vontade para nós. Foi dito que a doutrina espiritual de Santo Afonso está orientada para a vida ascética. E isso é verdade, mas é um ascetismo que serve como uma excelente preparação para o estado místico. Ele enfatiza totalmente a renúncia total, completa conformidade com a vontade divina e uma intensa vida de oração.
tudo dos quais são favorável predisposições no misticismo. Como nenhum outro teólogo de sua época, Santo Afonso tornou prática e popular a doutrina tradicional da vida espiritual, mas ele estava bem dentro da tradição de um dos grandes mestres como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz e São Francisco de Sales. Embora não seja tão místico, Santo Afonso apresenta belas práticas e poderosas normas sobre a aplicação da espiritualidade da vontade divina à vida do católico, pois foi ele quem dedicou uma de suas maiores obras a esse mesmo tema, intitulando-o Uniformidade com a Vontade de Deus. Neste trabalho, ele começa nos lembrando que a essência de nossa fé não passa desse fato da vontade de Deus. A perfeição baseia-se inteiramente no amor de Deus. A caridade é o vínculo da perfeição. E amor perfeito de Deus significa a união completa de nossa vontade com a de Deus. O principal efeito do amor é unir as vontades daqueles que se amam e fazê-las desejar as mesmas coisas. Segue-se, então, que quanto mais alguém unir sua vontade à vontade divina, maior será o seu amor a Deus. Mortificação, meditação, recebendo Santa Comunhão, atos de caridade fraterna são certamente agradáveis a Deus, mas somente quando estão de acordo com a vontade dele. Quando eles não concordam com a vontade de Deus, ele não apenas não sente prazer nesses atos, mas também os rejeita completamente e os pune. A maior glória que podemos dar a Deus é fazer sua vontade em tudo. Nosso Redentor veio à terra para glorificar seu Pai Celestial e nos ensinar, por seu exemplo, como fazer o mesmo. Nosso Senhor frequentemente declarou que havia vindo à terra não para fazer sua própria vontade, mas unicamente a de seu Pai. Desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Além disso, ele disse que reconheceria como seu irmão aquele que faria sua vontade. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, ele é o meu irmão. Ele passa a demonstrar que essa não é uma nova visão dele, mas é de fato a essência da vida dos santos. Fazer a vontade de Deus, esse era o objetivo sobre o qual os santos constantemente olhavam. Eles estavam totalmente convencidos de que nisso consiste toda a perfeição da alma. O beato Henri Suso costumava dizer: não é da vontade de Deus que abundemos em prazeres espirituais, mas que em todas as coisas devemos nos submeter à sua santa vontade. Os que se dedicam à oração de Santa Teresa devem se concentrar apenas nisso, a conformidade de suas vontades com a vontade divina. Eles devem estar convencidos de que isso constitui sua maior perfeição. Quanto mais praticarem isso, menores serão os dons que receberão de Deus. E quanto maior o progresso que eles farão na vida interior. Olha, é perfeito isso aqui. Perfeito, porque é isso mesmo. Quanto mais praticarem isso, maiores serão os dons que receberão de Deus. E quanto maior o progresso que eles farão na vida interior, durante nossa permanência neste mundo, devemos aprender com os santos agora no céu como amar a Deus. O puro e perfeito amor de Deus que eles desfrutam lá consiste em unir-se perfeitamente à sua vontade. Seria o maior deleite dos serafins empilhar areia na praia ou puxar ervas daninhas em um jardim por toda a eternidade se descobrissem que essa era a vontade de Deus. Nossa, minha garganta tá ruim. Nosso próprio Senhor nos ensina a pedir para fazer a vontade de Deus na terra, como os santos fazem no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos lembra que essa vontade divina era a essência da santidade também nos tempos do Antigo Testamento, dizendo: como Davi cumpriu todos os seus desejos, Deus o chamou e, segundo o seu coração, encontrou Davi um homem segundo o seu coração, que fará todas as minhas vontades. Davi estava sempre pronto para abraçar a vontade divina, como frequentemente protestava: meu coração está pronto, ó Deus, meu coração está pronto. Ele pediu a Deus uma coisa sozinho: ensiná-lo a fazer sua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade. Em seguida, Afonso fala ao extraordinário poder da vontade divina. Em um único ato de uniformidade com a vontade divina é suficiente para fazer um santo.
Eis que enquanto Saul perseguia a igreja, Deus o iluminou e o converteu. O que Saul faz? O que ele diz? Nada mais que oferecer-se para fazer a vontade de Deus. Senhor, o que queres que eu faça? Em troca, o Senhor chama de vaso de eleição e apóstolo dos gentios. Ele está falando do Saulo. Não é Saul, não, é Saulo, Paulo. Este homem é para mim o vaso de eleição, para levar meu nome diante dos gentios. Absolutamente verdadeiro, porque quem dá a sua vontade a Deus, tudo lhe dá. Quem dá seus bens em esmolas, seu sangue em açoites, sua comida em jejum, dá a Deus o que ele tem. Mas quem dá a vontade de Deus, dá a si mesmo, dá tudo o que é. O comentário de Santo Agostinho é: não há nada mais agradável que possamos oferecer a Deus do que dizer a Ele: possua a si mesmo. Não podemos oferecer a Deus nada mais agradável do que dizer: toma-nos, Senhor, nós te damos a toda a nossa vontade. Apenas nos deixe saber sua vontade e nós a realizaremos. Se alegraríamos completamente o coração de Deus, esforcemo-nos em todas as coisas para nos conformarmos à sua vontade divina. Vamos nós não apenas nos esforçar para nos conformar, mas também para nos unir a quaisquer disposições que Deus faça de nós. Conformidade significa que juntamos as nossas vontades à vontade de Deus. Uniformidade significa mais. Significa que fazemos uma vontade, somente a vontade de Deus. Para que somente desejemos o que Deus deseja, que a vontade de Deus sozinha é a nossa vontade. Este é o cume da perfeição, é o que Jesus pede no dom da divina vontade, né? E ele devemos sempre aspirar. Esse dever deve ser o objetivo de todas as nossas obras, desejos, ações, batimentos cardíacos, meditações e orações. Para esse fim, devemos sempre invocar a ajuda de nossos santos patronos, nossos anjos da guarda e, acima de tudo, a ajuda de nossa Mãe Maria, a mais perfeita de todos os santos, porque ela abraçou mais perfeitamente a vontade divina. Para que ninguém se preocupe com o fato de que essa uniformidade seja uma tarefa deprimente, Afonso nos lembra que a maior felicidade e perfeita paz se encontra na vontade divina e somente nela. Ele escreve: se as almas resignadas à vontade de Deus são humilhadas, diz Salvian, elas querem ser humilhadas. Se são pobres, querem ser pobres. Em resumo, o que quer que aconteça é aceitável para eles. Portanto, eles estão verdadeiramente em paz nesta vida. No frio e no calor, na chuva e no vento, a alma unida a Deus diz: quero que seja quente, frio, ventoso, chovendo, porque Deus deseja. Essa é a bela liberdade dos filhos de Deus e vale muito mais do que toda a categoria e distinção de sangue e nascimento, mais do que todos os reinos do mundo. Essa é a paz permanente que na experiência dos santos supera todo entendimento, ultrapassa todos os prazeres decorrentes da gratificação dos sentidos, de reuniões sociais, banquetes e outras diversões mundanas. Vaidosos e enganadores como são, cativam os sentidos por enquanto, mas não fazem satisfação duradoura. Antes, afligem o homem nas profundezas de sua alma, onde somente a verdadeira paz pode residir. Ao unir a vontade divina, os santos desfrutaram do paraíso por antecipação nesta vida. Nosso Senhor garantiu aos seus apóstolos: sua alegria ninguém tirará de você. Sua alegria será plena. Quem une sua vontade às experiências de Deus é uma alegria plena e duradoura, cheia, porque ela tem o que quer, como explicado acima. É duradouro, porque ninguém pode tirar sua alegria dele, pois ninguém pode impedir o que Deus deseja que aconteça. Finalmente, a única chave para tudo isso não passa de exatamente a coisa que todo cristão sabe de cor, pois em mais de uma obra, Santo Afonso de Ligório, citando outro santo quando deu conselhos sobre o que meditar na oração do Pai Nosso, certa vez escrevi: o Senhor recomendou a Santa Catarina de Gênove, toda vez que ela dissesse o Pai Nosso, que prestasse atenção especial a estas palavras: seja feita a tua vontade, e implore pela graça de cumprir a vontade de Deus tão perfeitamente quanto os santos no paraíso. Tua vontade será feita, nisso é tudo. Como vimos, até mesmo neste breve tratamento, esse grande doutor da igreja não nos oferece nada além de uma arca de tesouro de ensinamentos sobre a teologia da vontade divina e de nossa resposta a ela. Toda a ortodoxia inexpugnável, até mesmo pelos mais mornos católicos, esses ensinamentos, se cridos e seguidos, nos permitirão receber o dom de viver na vontade divina.
Vamos ficar por aqui que ainda tem mais. Santa Teresinha é a próxima, mas vamos deixar para amanhã. Jesus, eu confio em vós, fiat.